Imagine que você está num lugar deserto e se depara com uma pequena árvore pegando fogo. Você chega perto e percebe que mesmo em chamas, a árvore não se queima, ela permanece íntegra. Uma voz dentro do fogo te chama pelo nome, uma voz que mudaria sua vida, sua família e o mundo todo. No livro de Êxodo, Deus começa a se revelar de maneira poderosa, gradualmente mostrando sua majestade não apenas a Moisés, mas também ao grande império egípcio e ao seu rei, o faraó. Do chamado no deserto às pragas que abalaram o Egito, cada passo dessa revelação foi um movimento para libertar seu povo e manifestar seu caráter e soberania sobre todos. Como Deus se fez conhecer a esses dois homens tão diferentes? E como esse processo revela sua graça, salvação e justiça? Fique conosco enquanto exploramos essa história épica de fé, confronto e libertação. O povo de Israel vivia no Egito por quase 400 anos e tinha se tornado uma grande multidão. O início do livro de Êxodo nos diz que um novo rei se estabeleceu no Egito e que não conhecia José. Provavelmente se refere a uma mudança de dinastia, uma nova família real, uma cultura diferente que não tinha nenhuma gratidão pelo que José havia feito séculos antes. Este novo rei começa a maltratar o povo hebreu, a fazê-los trabalhar em excesso para construir cidades e procurava conter seu crescimento de todas as formas. Assim, os descendentes de Jacó começaram a clamar a Deus por salvação. Deus chama Moisés para libertar o seu povo. Moisés, um hebreu que foi criado na corte real do Egito, agora cuidava do rebanho do seu sogro, pastoreando os animais pelo deserto. Ali, ele tem a visão sobrenatural de uma sarça, um arbusto em chamas que não se consumia. Uma voz saiu da sarça e o chamou pelo nome. O livro de Êxodo, que significa saída em grego, no hebraico é conhecida como Shemot, nomes, pois começa com os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. No entanto, o livro vai apresentar também um personagem muito especial. Podemos até dizer que o propósito principal do livro é responder duas perguntas fundamentais sobre essa pessoa. A primeira delas é feita por Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 13. Enquanto conversava com Deus na sarça ardente, Deus mandou Moisés ir até o Egito libertar o seu povo. Moisés então disse: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele pergunta a Deus qual o seu nome. A resposta de Deus é fascinante: eu sou o que sou. A partir desse momento, Deus passa a ser conhecido por Yahvé, o eterno e autoexistente Deus. O significado dessa expressão ganhará contornos fantásticos à medida que prosseguimos lendo o livro. Deus está dizendo para Moisés: não se preocupe em saber meu nome. Eu vou estar com você e todos me conhecerão por aquilo que vou operar no meio do povo. A minha presença será notável e Deus se revela de maneira poderosa e terrível, escudo e fortaleza para o seu povo e fogo consumidor para os seus inimigos. A segunda pergunta que o livro responde se encontra em Êxodo capítulo 5, verso 2. Quando Moisés se apresenta ao faraó e diz que o Deus de Israel ordena que ele liberte o povo, o faraó diz: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. A resposta a essa pergunta custou muito caro ao faraó e ao povo do Egito. Deus derramou sua ira sobre eles em forma de 10 pragas terríveis que humilharam todo o poder, orgulho e os falsos deuses egípcios. O livro de Êxodo deixa claro que em relação a Deus não há espaço de neutralidade. Ou somos seu povo, amados e guardados por ele, ou estamos sujeitos ao seu juízo. Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29 diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O faraó se manteve obstinado e orgulhoso. Não permitiu que o povo de Israel partisse com Moisés para adorar a Deus. Ele decidiu confrontar o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele confiava nos seus deuses e no seu próprio poder.
Portanto, Deus começou a derrotar, um por um, todo o poder do Egito. O primeiro a ser humilhado foi a própria fonte de vida do Egito, o rio Nilo. Deus converteu suas águas em sangue. Em Êxodo, capítulo 7, verso 17, Moisés diz a Faraó: Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os egípcios começaram a sofrer o juízo de Deus. E quanto mais o Senhor os castigava, mais o faraó endurecia o coração e não permitia que o povo de Israel partisse. Conforme mencionado no vídeo sobre José, neste canal, a história do povo hebreu está inserida num contexto muito maior. Deus estava julgando todas as civilizações da Idade do Bronze. Esse período, que começa com a Torre de Babel, foi marcado pelo abandono do culto ao Deus verdadeiro e uma idolatria e corrupção progressiva, que levou aquelas civilizações a atos abomináveis de feitiçaria, promiscuidade e violência. Em momentos assim na história, Deus visita o mundo com juízos, que são resumidos na figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vídeo que também pode ser visto neste canal. A Bíblia nos apresenta vários desses juízos, desde o dilúvio até a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, no século 6 a.C. Toda vez que a corrupção da humanidade atinge certa medida, Deus visita a terra com juízos, e será assim até o grande e terrível dia do Senhor, o juízo final. Apocalipse apresenta esses juízos parciais como sinais. Como uma mulher grávida sente contrações até dar à luz, os juízos parciais de Deus são testemunhas de que há um Deus no céu. Ele tem preparado salvação para o seu povo e grande destruição para aqueles que o desprezam. E isto não pode ser de outra forma, pois ele é a realidade última. Não há vida fora dele. Depois do Nilo virar sangue, os egípcios sofreriam ainda 9 outras pragas: rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas sobre a terra por 3 dias e a última e mais terrível praga, a morte dos primogênitos do Egito. Para entendermos como Deus envia o seu juízo e fazendo associação com os cavaleiros da sua ira, temos as seguintes identificações. O cavalo branco, representado pelo faraó, que por causa da dureza do seu coração, levou todo o seu povo a sofrer as consequências do juízo. O cavalo preto, o rio Nilo se torna em sangue. O Nilo era a base da economia egípcia. Esse evento gera fome e sede na terra. O cavalo amarelo, todas as demais pragas do Egito são associadas a este cavalo, que representa a morte. O cavalo vermelho, depois de aceitar libertar o povo, o faraó se arrepende e persegue os hebreus com todo o seu exército, declarando guerra total contra Deus e seu povo. Encurralados entre a espada de faraó e o mar vermelho, Deus abre o mar para que seu povo escape e cobre o exército de faraó com as águas, afogando grande parte dele. Após a experiência de Êxodo, não pode mais haver dúvidas sobre quem é Deus. Além de todo o processo de libertação do povo, tudo que Deus fez no Egito, a própria condução do povo pelo deserto foi sobrenatural. A cena final dessa jornada, a travessia do mar, onde o faraó e seu exército são humilhados e definitivamente derrotados por Deus. Moisés então compõe um poema de triunfo. O Cântico de Moisés é um hino de adoração a Deus que reconhece seu poder e seu cuidado para com seu povo. Ele está registrado em Êxodo capítulo 15. Os versos 1 e 2 dizem: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. O Cântico de Moisés tem um jogo de palavras interessante com o verbo ser do nome de Deus, eu sou, Yahvé. Moisés está louvando a glória de Deus que se manifestou vencedor, forte, fonte de alegria, salvador. E nesse trecho, o original em hebraico diz que Yahvé se tornou Yeshua. Ou poderíamos ler, Javé se manifestou a mim como Jesus. E Jesus significa Javé é salvação. Num momento de terror, de expectativa de morte, de derrota contra todas as possibilidades, entre se afogar no mar e ser massacrado à espada, Deus se manifesta como aquele que luta em nosso lugar, em nosso favor. É o nosso campeão, salvador, motivo de alegria e louvor. Esse cântico será repetido todos os sábados no templo em Jerusalém, quando a oferta de bebidas do sacrifício festivo era derramada. Lembrava a Israel que o reino de Deus estará cercado pelos poderes hostis desse mundo, que sempre haveria uma disputa entre eles, e que Javé será sempre o nosso auxílio,
a nossa força e virá para destruir seus inimigos e libertar seu povo definitiva e eternamente. Assim, esse grande evento não é isolado e seu hino ecoa para sempre. Em todas as épocas, ele tem sido uma profecia, um consolo e um cântico de vitória antecipada e segura para a Igreja. E finalmente, em Apocalipse, quando o povo de Deus, a Igreja, recebe o livramento final de todas as suas angústias e é vitoriosa junto com Cristo sobre os poderes das trevas para sempre. Em Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4, o apóstolo João tem uma visão do povo de Deus, que será salvo definitivamente. E este povo canta o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O que diremos diante dessas coisas? Que escolha tomaremos? É possível conhecer esse Deus e continuar indiferente a Ele? A graça bendita nos alcançou em Cristo e espera de nós uma resposta. Não façamos como Faraó, que endureceu o coração. Ao invés disso, devemos nos juntar à grande marcha do povo de Deus, que é estrangeira e perseguida nesse mundo, esperando uma pátria superior, não feita por mãos humanas, mas eterna e perfeita em Deus e no seu Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo. Obrigado por assistir até o final. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.